Sem mais delongas, se você trouxe Bíblia, abra aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 39 ao 43. Diz assim: nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Versículo 42. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Dele quem, igreja? Jesus. Repete comigo, Jesus. Aí ele diz, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Será que você pode fechar seus olhos, baixar sua cabeça para a gente orar? Pai, eu amo o fato de estar vivo e poder compartilhar com os meus amigos, meus irmãos, a Tua palavra. Ela é viva e eficaz, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta e das medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Fala conosco, Pai, de forma específica. Visita-nos hoje, os cantos mais escondidos, Pai, do nosso ser. Deus, nós queremos a manifestação da Tua glória, Pai, a Tua presença irradiando em nossos corações. Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre. Quem crê diz amém, amém. Gente, o livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, que se acredita a maior parte dos teólogos, é nesse livro de Atos a gente vê muito forte que os discípulos de Jesus, eles são convocados para serem testemunhas da ressurreição do Messias. E eu e você, nós somos testemunhas, podemos ser testemunhas, não somente daquilo que Deus está fazendo ao redor das pessoas que estão no nosso raio de ação, mas eu e você, nós somos também chamados para sermos testemunhas ambulantes do Evangelho de Jesus. Então hoje eu quero trazer como título dessa mensagem, entendendo o alto perdão. E se tem algo que Deus quer fazer em nós e através de nós, é que nós sejamos testemunha dele. Podemos ser testemunha de tantas coisas, coisas boas e fatos que não são tão bons assim. A gente testemunhou a pandemia da Covid, nós podemos testemunhar atualmente o que está acontecendo na geopolítica no mundo, a guerra de Rússia com Ucrânia. Agora, na madrugada de ontem para hoje, a gente viu um cessar-fogo, e aqui minha intenção é que esse cessar-fogo entre Israel e Irã, ele realmente seja consumado. Mas se Jesus é o meu modelo de vida, se ele é o teu modelo de vida, nós cristãos recebemos esse nome porque temos o Cristo como referência. Imitar Jesus é algo que, como seguidores dele, nós precisamos fazer. E um dos maiores ensinamentos de Jesus para mim e para você foi o perdão. Olha o que 1 Pedro 2:23 vai dizer. Põe para mim, por favor. 1 Pedro capítulo 2, nós vamos ler versículos 22 e 23. Vou adiantar aqui para você. Diz assim: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Eu amo isso. Pedro aqui está falando de Jesus, para você entender esse versículo. E ele diz assim, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças,
mas entregava-se àquele que julga com justiça. Eu não sei se você está entendendo, mas aqui é algo que traz um ensinamento muito forte para mim e para você. No começo da minha caminhada com Deus, quando isso há 15 anos e 3 meses, para ser mais preciso, 15 anos e 3 meses atrás, quando Jesus me encontrou, eu digo me encontrou porque o perdido era eu, amém? E nesse momento, Deus, é como se ele tivesse passado uma relação de pessoas que eu teria que me retratar. E aí fiz uma oração perigosa para Deus. Eu disse assim: Senhor, não me deixa passar dessa terra, estar contigo, sem me retratar com todas as pessoas que um dia eu magoei ou que ficaram chateadas comigo. E incrível, porque existem histórias de perdão muito forte ligado a mim. Mas quando eu não conhecia Jesus, logo no começo, não tinha relacionamento com Ele, dentro do condomínio onde eu morava, eu tive um desentendimento com o síndico de lá. E naquele momento, eu não conhecia Jesus. E ali, a pessoa era da área do direito, e eu disse assim: olha, lei nenhuma vai consertar nariz. Então foi algo muito pesado. Foi algo que as pessoas entraram ali e disseram assim: ei, vamos deixar disso. Mas criou aquele ranço, criou aquele descontentamento, aquilo foi se avolumando. E eu me lembro que quando eu tive encontro com Jesus, era interessante, toda semana Deus colocava uma pessoa para eu me reconciliar. Está vendo essa pessoa aí? Ela faz parte da sua lista. Agora eu quero ver se você vai se retratar com essa pessoa. E aí eu fiz uma oração para Deus: Senhor, eu não quero deixar aqui esse plano terreno sem me reconciliar com as pessoas que um dia eu magoei. E gente, pasmem, 7 anos depois, era um sábado, estava saindo de casa, e Jânia, meu filho, vai comprar um pãozinho para a gente comer, um pãozinho carioquinha fresco. E ali eu saí, moro próximo ali da Cervejeira Sul, e peguei ali a Engenheiro Leal Lima Verde. E tinha uma ponte, quem conhece aqueles arredores sabe que tem uma ponte, e tinha chovido bastante, a ponte estava quebrada. Então eu entrei numa rua, e essa rua era uma rua sem saída. Não tinha saída. E eu fui avistando aquela pessoa, aquele síndico. E aí o Espírito Santo falou comigo e disse assim: esse é um daqueles que está na lista, há 7 anos atrás. E eu quero saber qual vai ser a tua reação em relação a isso. Aí eu cheguei, não tinha para onde sair. Aí eu disse o nome dele, baixei o vidro. Como é que eu faço para ir para o G Barbosa? Eu quero ir para lá. Aí ele: você vai ter que dar o retorno, tal. Aí naquele momento eu me retratei com ele, eu disse assim: fulano, eu quero pedir desculpas a você e me retratar com você naquele dia, lembra? Aí ele olhou para mim e disse assim: Júlio, ali naquele momento, nem era eu, nem era você. Nós vamos colocar uma pedra em cima disso. E ali eu dei a volta, e eu posso dizer para vocês que foi uma das maiores experiências que eu tive nessa questão do perdão. E eu quero te encorajar, porque eu não sou diferente de você. Quem sabe você está aqui e você tem algo mal resolvido com alguém. Deixa eu falar uma coisa para você: ser cristão não é uma questão de estar certo ou errado. Mas quando você tem algo com alguém, eu vou já falar algumas passagens de Jesus, ele pede para a gente tomar iniciativa. Quer nós estejamos certos, quer nós estejamos errados. Então, quando eu vejo essa passagem de Pedro, é exatamente isso. Eu e você, a gente precisa sair de campo e pedir para que o justo juiz ele possa intervir naquela situação, amém? Eu quero compartilhar contigo o perdão. Por que o auto-perdão ele é importante?
Olha o que o versículo 43 de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer: os profetas dão testemunho de Jesus, todo o que nele crê, isso é que eu quero chamar a atenção, todo o que nele crê, não é apenas alguns filhos queridos, porque Deus não faz acepção de pessoas, amém? A Bíblia diz que todo o que nele crê, recebe o perdão dos pecados. Quem sabe você chegou aqui carregando uma culpa, carregando um peso, a dor de um relacionamento, de um casamento que foi desfeito. Quem sabe você tem algo que você precisa tratar em você, a questão da ira, a questão muitas vezes de algo pessoal. Minha pergunta para você: qual atitude comportamental você precisa apresentar diante de Deus? Olha o que Romanos fala, quando eu vejo a palavra de Romanos, no capítulo 12, versículo 18, se puder colocar na NVI, mas eu vou adiantar para vocês, diz assim: façam todo o possível para viver em paz, apenas com algumas pessoas. É isso que está dizendo aí? Deixa na tela para mim, por favor. Apenas com as pessoas do nosso GC. Põe para mim na tela, por favor. Quando eu estiver aqui, deixa na tela. Eu gosto de estar explorando a passagem. Então ele diz assim: com todas as pessoas. Nós precisamos ter paz com todas as pessoas. Não é só com aqueles que eu tenho afeição, é com todos. Jesus, ele vai falar do perdão. Olha o que ele fala lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 23 e 24. Se você vai deixar uma oferta no altar e você tem algo mal resolvido com o teu irmão, ei, deixa a oferta no altar e vai se reconciliar com ele. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó: não adianta você querer se relacionar comigo se você não está bem com aqueles que estão ao seu redor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Perdoar não é uma questão de estar certo ou errado. Perdoar é uma questão de ser cristão ou não. A Bíblia diz: aquele que muito foi perdoado, muito ama. E entender a graça e o perdão dado pelo nosso Deus é o primeiro caminho para perdoar a si mesmo. Somente o perdão, igreja, pode interromper o ciclo da culpa e da dor. Perdão é problema nosso, não de Deus. Aí você me pergunta: pastor, qual a importância do auto perdão? Boa pergunta, sim ou não? Repete comigo, 3 Cs. Repete comigo, 3 Cs. Alguém chegar e perguntar para você: o pastor pregou sobre o que hoje? Aí você vai dizer os 3 Cs. Vamos lá, igreja. Os 3 Cs. O pastor pregou sobre o que? Os 3 Cs. Primeiro C que eu quero compartilhar contigo. Primeiro C é consciência. E aí eu quero trazer uma base bíblica que vai ajudar você, que está lá em 1 João capítulo 3, versículo 20, na NVT. Coloca para mim, por favor. 1 João, na NVT, tá? Tem uma aí que fala de consciência. Pronto, essa aqui mesmo. Obrigado. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. Esse é aquele versículo que ninguém sabia que existia na Bíblia. Deus sabe todas as coisas. Está aqui, está na Bíblia. Você acabou de aprendê-lo. Então, gente, que bom que a minha consciência, a tua consciência, de vez em quando, fala para mim e para você o que a gente precisa corrigir, o que a gente precisa modificar. Que bom que muitas vezes a consciência, ela vem falar para mim e para você que determinadas coisas não dá mais para a gente conviver. Tem lugares que não dá mais para a gente permanecer. Tem conversas que não dá mais para a gente conversar. Então, que bom que a nossa consciência, ela vem trazer clareza. Então, eu preciso ter consciência que eu não posso ficar refém da culpa. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui?
O auto-perdão, ele é uma decisão de amor próprio. Decisões equivocadas vão requerer de nós essa conscientização da necessidade de mudança. Ainda bem que a nossa consciência desperta em mim e você, na gente, questões a serem trabalhadas. De repente, é uma atitude comportamental que precisa ser deixado para trás. Eu gosto muito do que diz Miqueias, no capítulo 7, versículo 19. As pessoas erram esse versículo, diz que Deus colocou os pecados no mar do esquecimento, mas isso não está na Bíblia, tá? E você vai ver o que diz Miqueias 7,19. Põe para mim, deixa na tela. Ele diz assim, ó: de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E isso sim está na Bíblia. Pegar os pecados e jogar no mar do esquecimento, isso não está na Bíblia. Então, aprenda isso, daqui para frente, quando você escutar isso, dizer, rapaz, isso aí é um pensamento que foi colocado pela cultura humana. E você precisa entender que não é os pecados jogados no mar do esquecimento, mas sim nas profundezas do mar. O que essa palavra está dizendo para mim e para você? Se nem Deus lembra mais dos meus pecados, dos teus pecados, por que eu e você, a gente tem que ficar recordando sempre? Faz sentido, sim ou não? Lógico. E aí eu quero compartilhar contigo o segundo C. Repete comigo, segundo C. Segundo C, cura. Repete comigo, cura. Hoje Deus está te dando consciência do que você precisa mudar. E quando eu sei do que eu preciso mudar, quando eu não coloco debaixo do tapete, quando eu enfrento o problema de frente, isso vai ser um pontapé inicial para eu passar para esse segundo C, que vai trazer cura na mente, na alma e no coração. E olha o que diz Provérbios 28, versículo 13. Vou compartilhar contigo, Provérbios 28, 13. Quem procura esconder seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona os seus pecados alcança misericórdia. Será que você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Pastor, eu quero ser curado, pastor, na alma. Ei, querida, a primeira coisa que você tem que fazer, reconhecer a necessidade de mudança e dizer assim, eu não quero mais viver dessa forma. Eu quero agora avançar. Eu não vou ficar remoendo o passado. Eu vou deixar o passado no passado. Eu vou confessar os meus pecados. Por isso que a Bíblia diz em Tiago 5,16: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Ei, você sara quando você verbaliza, quando você fala, quando você conta aquilo que está afligindo a tua alma. Ei, querido, pesquisas científicas, elas falam, eu sou um profissional da saúde, eu sei o que eu estou falando. Existem problemas ligados a coronariopatias. O que é isso, pastor? Problemas no coração por conta da falta de perdão. Hoje, um dos maiores problemas de surgimento de câncer é exatamente a elaboração no nosso corpo de uma coisa chamada radicais livres. E a falta do auto perdão, a falta, se você tem algo com alguém e você fica alimentando isso é algo que faz uma formação imensa, tremenda de radicais livres. Muitas pessoas padecem dessa patologia, o câncer, por conta da falta de perdão. Quantas pessoas se encontram aprisionadas, presas, pressão arterial lá em cima, enfermidade, as mais adversas. A pastora Joyce Meyer, ela tem um livro muito legal, diga assim, esse livro dela diz assim, faça um favor a si mesmo, perdoe. Filho, que a atitude de ficar, ela diz assim, olha, não perdoar é como alguém beber veneno e esperar que o outro fique doente. Querido, se foi algo que já fez tanto mal a ti, por que você tem que ficar remoendo isso sempre? Eu oro, a minha oração aqui hoje
É para que você realmente coloque diante de Deus, diz assim: Senhor, muda o meu coração, muda essa situação que está em mim. Que você possa reconhecer a necessidade de mudança. Até aqui você não tem avançado. Quem tem mágoa de alguém é como se ficasse travado no reino espiritual. Você não vai nem para frente nem para trás. A melhor coisa que você pode fazer é perdoar alguém, é liberar perdão para outra pessoa e também se auto-perdoar. Aleluia. Glória a Deus. As falhas não definem quem você é. E que o caminho para a autoaceitação é uma jornada digna de ser trilhada. Amém? Seja paciente com você mesmo. Viva um dia de cada vez. Tenha com você uma coisa chamada autocompaixão. Pedro, ele está com Jesus. Pedro, ele tem um comportamento ele é sanguíneo. E ele diz assim: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa? Aí ele diz: até 7 vezes? Aí Jesus diz: Pedro, eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Fica imaginando, Lucas, que eu acho que as pessoas se apegam na questão literal. Ah, entendi. Pastor, quer dizer que vão ser 490 vezes. Então, quando eu perdoar 485, vai faltar só 5 para não perdoar mais ninguém. Não, meu filho, não é isso não. Jesus está dizendo 70 vezes 7. Quantas vezes necessário for, você precisa perdoar esta pessoa. Mateus capítulo 6, o que ele diz? Perdoai vossas culpas, assim como o Pai perdoa as nossas. Você precisa perdoar, você precisa liberar perdão. Você precisa perdoar também a si mesmo. Primeira coisa, consciência. Amém? Quando eu tenho a consciência de que eu preciso mudar, eu não coloco debaixo do tapete. Eu vou inicializar quando eu verbalizo isso. E aí, querido, eu quero ser claro com você. Que bom que a ciência, eu acredito que ciência e razão, aliás, ciência e fé caminham lado a lado. Elas estão caminhando lado a lado. A fé, ela não nega o problema, mas Deus deixou aqui recursos para eu e você a gente se submeter. Quem sabe você está passando por uma ansiedade generalizada. Quem sabe não é o momento de você parar e quem sabe consultar um psicoterapeuta, um psicólogo. Aí a pessoa às vezes: não, pastor, isso não é para mim não. Quando a gente às vezes ventila essa possibilidade da pessoa se submeter a um processo terapêutico, a pessoa fica logo assim: meu Deus, será? E muitas vezes elas não se submetem. É como se estivesse assinando uma sentença de que fracassaram na vida. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus deixou recursos aqui para eu e você, a gente se submeter. Quando a pessoa diz: não, eu não preciso disso não. Se você for verificar, na verdade, essa pessoa é quem mais precisa. Deus deixou também recursos medicamentosos. Não porque eu tenho fé, Ei, querido, depressão não tem a ver com falta de Deus não. Eu olho e mostro para você na Bíblia pessoas que tinham relacionamento com Deus e passaram por um momento de tristeza. O próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 1:8, ele diz que eu passei pela província da Ásia, problemas a ponto de perder a esperança. Apóstolo Paulo, o evangelho não rouba de mim e de você a nossa fé. O evangelho jamais vai nos divinizar. Amém? E aí, quando eu sei que eu preciso tenho essa consciência. O segundo C é a cura. Aí eu quero trazer para você o terceiro C: conciliação. Pastor, o que é conciliação? É você estar em paz. Oh, coisa boa é você ter paz. Meu querido, você colocar a cabeça num travesseiro e ter aquela noite maravilhosa. Eu não sei você, mas eu
pago para ter paz. Eu pago para ter paz. Você acordar no outro dia bem. Meu irmão, quando eu não conhecia Jesus, eu vou dizer uma coisa para você. Era uma suadeira aqui atrás. Era uma pressão. Os olhos tinham acordado assim, ó. Os olhos assim, grelados. Não dormia, meu irmão. Não dormia. Gente que tem problema com o outro, não dorme. Fica todo tempo pensando. Ei, reveja isso, meu irmão. Hoje, quem sabe, Deus te trouxe aqui hoje. Quem sabe você está ligado aí no online e Deus está dizendo para você: é hora de você liberar perdão para você mesmo. Se eu que sou Deus, eu já não lembro. Isaías 43, 25, ele vai dizer: dos seus pecados eu não lembro mais. Isaías 43, 18, ele vai dizer: ei, não vos lembreis das coisas passadas, nem das coisas antigas. Aí eu gosto do versículo 19, ele diz assim, ó: ei, eu vou abrir um rio a ermo no meio do deserto. No deserto não tem mananciais de água, no deserto não tem frutas para você comer. Ei, querido, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é Deus que pode abrir água no deserto. Terceiro C, conciliação. Pastor, o que você está querendo dizer? Ei, querido, o ministério da igreja é reconciliar as pessoas a Deus. Estava comentando aqui um outro tempo, pastor Rondinelli, quando você vai estudar a sociologia da religião, você encontra hoje um número crescente de pessoas desigrejadas. O que é isso, pastor? Gente que saiu da igreja católica e não está em igreja nenhuma. Gente que abria a boca para dizer que professava a fé cristã, e aqui como seguidor de Jesus, e que se decepcionou com uma liderança eclesiástica, saiu da igreja, e hoje ele faz parte dessa estatística dos desigrejados. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu e você, nós precisamos ser a resposta para essa sociedade. Existem pessoas dentro da minha casa, e você que está aí no online, tem pessoas na sua casa, tem pessoas no seu trabalho, que eles precisam entender e receber a mensagem do Evangelho. Ei, o Evangelho, a Bíblia diz, não é um bom conselho. O Evangelho é a boa notícia. Ele transforma pessoas de forma genuína, de dentro para fora. Aleluia. Eu oro para que você viva um dia de cada vez, que você seja paciente com você mesmo. Hoje o Messias traz uma consciência de que é necessário essa mudança, pois ela vai trazer cura interior e conciliação, paz com você mesmo, com Deus e com as pessoas que estão ao teu redor.